Olá, tudo bem? Eu sou Marli Pita e você está no canal Jardinagem como Terapia. Na Jardinagem como Terapia nós temos uma rotina com as plantas. Eu preciso ter contato com elas todos os dias. Preciso fazer uma poda, preciso trocar um vaso. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês essa rotina. Então hoje eu já estou aqui, ó, de cabelinho preso, já estou ali com algumas plantas e ferramentas separadas, porque nós vamos falar sobre samambaias. E no vídeo de hoje, minha rotina com as plantas, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer manutenção aqui, que eu vou trocar essa samambaia. São 3 vasos iguais, com samambaias iguais a esta. São plantas que não são minhas, são de uma amiga que trouxe para que eu fizesse manutenção. Então eu vou fazer a manutenção, vou mostrar para vocês como vai ser o processo. E para isso eu vou usar um substrato bem poroso, bem drenável. É um substrato que eu uso para rosa do deserto, que eu uso para suculentas, inclusive mostrei ele no vídeo de suculentas. Ele tem um pouco de terra vegetal, bastante fibra vegetal, né? Que eu não sei exatamente que tipo de material eles usam aqui, mas eu sei que tem casca de pinos, tem carvão triturado, mas eu vou acrescentar um pouco mais de carvão. Esse carvão tá na água porque eu vou bater ele aqui nesse pilão. Eu tenho esse pilão e eu só uso ele para carvão, porque samambaia gosta, né, de um pouco de carvão misturado ao substrato. Eu vou acrescentar um pouco mais, vou colocar cascas de ovos. Eu peguei esse aqui para mostrar para vocês como é que eu armazeno. Então, ao longo do mês, eu vou consumindo os ovos, daí eu lavo, coloco ele assim embaixo da torneira, passo o dedo, lavo, emborco em algum lugar, normalmente eu uso bandejinhas de isopor e deixo na área de serviço secando naturalmente. Depois eu venho, coloco aqui nesse cestinho e aí no dia que eu preciso eu vou e trituro no liquidificador. E aí o resultado é esse, né, que tá aqui nesse potinho. Deixa eu destampar o potinho. Fica assim, no liquidificador. E eu vou misturar ao substrato. Esse aqui é torta de mamona, que eu compro em saquinhos de 1 quilo. E eu vou colocar ali também, e aí eu armazeno nessas vasilhas com tampa. Então aqui é uma dica bacana para quem tem pouco espaço, que aí você pode encontrar um local na área de serviço. E aí eu faço assim, empilho tudo e deixo tudo lá arrumadinho. Ó, não ocupa muito espaço. E deixo lá o meu kit de jardinagem. Na verdade eu tenho um espaço aqui na minha varanda com prateleiras e armários onde eu armazeno. Mas é uma ótima dica para quem tem pouco espaço. Agora eu vim aqui para fora, pois eu vou machucar o carvão e não queria fazer isso em cima da mesa. E vou aproveitar e vou machucar junto um pouco de casca de ovos. Daí eu vou explicar o porquê vocês vão colocar o carvão de molho antes de começar a triturar. Porque ele seco ele vai liberar um pozinho e assim não. Outra coisa, gente, não bate no liquidificador não, tá? Teve uma amiga que me falou que bateu no liquidificador e aí foi aquela agonia, né? Quando ela destampou o copo do liquidificador. Então não façam isso, tá certo? Pega um martelo e usa o martelo para quebrar os pedacinhos, caso você não tenha um pilãozinho como eu tenho. Então eu vou botar aqui dentro alguns pedaços, vou botar algumas casquinhas e vou quebrar.
Vou soltar aqui, que ele vai compactando no fundo do pilão. Fica assim, ó. Agora eu vou despejar todo aqui junto ao substrato. Pronto, coloquei aqui, ó. Observe a diferença na coloração. Aqui, esse marrom claro é o substrato e esse pretinho com os pontinhos brancos é o carvão que eu coloquei agora. Então, eu vou misturar. Vou colocar um pouquinho mais de ovo triturado. Vou colocar a mão bem baixinho aqui, porque tá ventando muito aqui. E vou colocar a torta de mamona. Vou colocar 3 colheres aqui para essa quantidade de substrato. Bem, então para o plantio, eu preparei o substrato, acrescentei um pouco mais de carvão, coloquei a casca de ovos, né, triturado, que é esse pozinho que tem aqui, coloquei a torta de mamona e ao longo dos dias, né, com o passar das semanas, eu vou regando com a água que eu lavei o arroz. Eu lavo o arroz, então a água eu pego e rego a samambaia. Eu vou falar mais sobre a adubação de samambaia aos poucos, certo? Nos vídeos que eu for fazendo da minha rotina com as plantas. E eu vou mostrando para vocês. Essa aqui é a adubação que a gente faz no momento do plantio ou do replante, que é o que eu vou fazer com essa planta. Bem, então agora nós vamos lá, né? Vou remover essas alças. E vou começar com a remoção da planta, né? Olhe como ela estava totalmente cheia de raízes e pedaços de folhas secas. Estou percebendo que o substrato está bem baixo. Eu vou tentar tirar aqui. Olhe, não foi difícil. Mas observem como ela tá embuchada aqui nessa região, ó. Então, eu vou começar a tirar essas partes secas para poder substituir esse substrato. Tô tirando aqui esses galhos secos. Ai, saiu até uma outra que não era para ter saído, mas tudo bem. Vou tentar dividir aqui. Então agora eu vou fazer essa limpeza aqui para depois colocar essa parte lá dentro do substrato. Aqui a ideia é que eu remova a maior parte desses galhos secos. Tem que ir com cuidado, senão eu acabo cortando galhos que estão só secos aqui embaixo, mas na ponta eles têm folha, né? Então vamos lá. Aí, pra mim, a terapia acontece da seguinte forma.
eu tô aqui fazendo uma limpeza na minha planta e refletindo sobre minha vida, né? Sobre quantas coisas a gente precisa limpar, né? Vamos começar com um exemplo básico, nossa bolsa. A gente vai na rua, aí entra numa loja, o cupom fiscal vai para onde? Dentro da bolsa. Aí chupa uma bala, a embalagem vai para a bolsa. E muitas outras coisas, né? A gente que não tem hábito de jogar lixo no chão, qualquer pedacinho de papel vai entulhando na bolsa. E aí o que acontece? Com um mês mais ou menos a bolsa está entulhada de sujeira, né? E a gente tem que fazer essa limpeza. Assim como a gente faz a limpeza do corpo, assim como a gente faz a limpeza na casa, nos pratos, na geladeira. Quantas vezes a gente deixa um monte de potinho com resíduo de comida lá e depois tem que voltar tirando, não é isso? Então, com a planta é semelhante. Então, vamos fazer essa limpeza dessas folhas secas, tirar esse excesso de raízes secas aqui. E depois vamos plantar em um substrato novo. Qual é o meu critério aqui? Não vejo nada verde aqui. Aqui tem uns brotinhos, estão vendo? Não vejo nada verde aqui. Aqui tem até um pedacinho, que eu não vou tirar muito não. Mas normalmente eu tiro um pouco mais. Mas essas, como eu vi ali um sinal ainda de verde, eu vou manter e vou tentar podar esses pedacinhos aqui, ó, o mais perto da base que eu puder. Então, toda vez que você for fazer uma poda na sua samambaia, pode aqui bem rente para que ela não fique assim, com esse monte de toquinho. Estão vendo? Isso aqui vai ajudar a planta a respirar, né? Tirando esse monte de... Pronto. Eu vou fazer isso agora, nessa outra parte, e volto para mostrar para vocês, tá bom? Começou a chover aqui e eu fui ali botar meu sonzinho, porque amo mexer nas minhas plantas ouvindo um sonzinho. Bem, agora eu vou plantar, né? Vou colocar aqui o substrato. Vou colocar uma porção de substrato aqui no fundo do vaso. Eu não coloco manta de drenagem, dou uma apertadinha aqui. Não vai sair embaixo. E eu completo e vou colocar a planta.
Aqui eu testo antes a altura, porque eu não posso colocar essa parte aqui, ó. Tá vendo onde estão aqui as gemas de brotação? Não posso enterrar demais isso aqui. Então eu vou posicionar aqui no vaso. Então eu entendo que essa altura, essa quantidade de substrato que eu coloquei tá perfeita. Aí eu vou chegar com os pedacinhos da samambaia e vou preenchendo. Esse aqui quebrou, eu vou cortar. Ainda encontro pedaços secos pelo meio. Ai, outro pedaço. Aqui também ainda tem uns pedacinhos secos, eu vou remover. Esse aqui eu quebrei sem querer. Pronto, agora eu vou completar. Vou ajeitando aqui o substrato, colocar aqui um pouco na beirada do vaso. Puxo um pouquinho, coloco um pouquinho lá atrás e ajusto. Pronto, finalizei. Olha a diferença da planta como ficou. Vou ver se eu consigo colocar aí o antes e o depois. E eu vou deixá-la agora ali embaixo das árvores por um período e vou mostrando para vocês nos próximos vídeos da minha rotina com as plantas. E aí, você curtiu o vídeo? Então já sabe, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você possa receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, tá certo? Tchau, tchau!